Gênesis 11. A história da Torre da Babilônia. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então, declarou o Senhor: Eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. A descendência de Sem. Eis o registro das gerações de Sem. Passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos de idade, gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Salá completou 30 anos de idade, gerou Heber. Depois do nascimento de Heber, Salá viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Heber completou 34 anos de idade, gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Heber viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Quando Peleg completou 30 anos de idade, gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Quando Reu completou 32 anos de idade, gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Quando Serug completou 30 anos de idade, gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Quando Naor completou 29 anos de idade, gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Harã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na presença de seu pai, Terá, em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão, Naor, casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus. Mas, havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. A humanidade unida. Mas contra Deus. Gênesis 11, de 1 a 4. O capítulo começa mostrando algo raro. Toda a humanidade falava a mesma língua e tinha o mesmo modo de pensar. Isso poderia ser uma grande bênção. No entanto, essa unidade foi usada com um propósito errado. As pessoas decidem construir uma cidade
e uma torre que alcançasse os céus, mas o objetivo não era adorar a Deus. O texto deixa claro o verdadeiro desejo do coração humano. Façamos um nome para nós mesmos. Aqui nasce o espírito da Babilônia, autossuficiência, orgulho e independência de Deus. Eles não queriam ser espalhados, mesmo sabendo que Deus havia ordenado que se espalhassem e povoassem a terra. A torre não era apenas uma obra arquitetônica, era um símbolo de rebelião silenciosa. A conclusão que podemos extrair deste trecho é que, quando o ser humano usa sua inteligência e unidade para se glorificar, mesmo algo aparentemente grandioso se transforma em pecado. Unidade sem Deus vira soberba coletiva. Deus desce, observa e intervém. Gênesis 11, de 5 a 7, o texto diz algo profundo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Isso não significa que Deus precisava se aproximar fisicamente, mas mostra que nenhuma obra humana é grande demais para escapar do olhar de Deus. Deus percebe que aquela união, sem limites morais e espirituais, levaria a humanidade à autodestruição. Então, ele decide confundir as línguas. Importante entender: Deus não age por medo do homem, mas por amor e limite. Ele freia o orgulho antes que ele se torne irreversível. A conclusão que podemos extrair deste trecho é que, às vezes, Deus interrompe projetos que parecem bons porque enxerga consequências que nós não vemos. O limite de Deus também é uma forma de graça. A confusão que gera dispersão. Gênesis 11, de 8 a 9. Com línguas diferentes, as pessoas deixam de se entender. O projeto para. A cidade não avança e a humanidade se espalha pela terra. Aquilo que eles queriam evitar acontece exatamente por causa da desobediência. O nome Babel significa confusão. A cidade que queria tocar os céus termina simbolizando a distância entre o orgulho humano e o propósito de Deus. A conclusão que podemos extrair deste trecho é que, quando o homem tenta subir sem Deus, acaba se perdendo no caminho. A confusão nasce sempre quando o eu ocupa o lugar do Senhor. Uma nova linha de esperança. A descendência de Sem. Gênesis 11, de 10 a 26. Após falar da confusão, o texto muda completamente de tom. Agora, não é mais multidões, nem cidades, nem torres. É uma genealogia simples, silenciosa e cheia de propósito. Deus passa a agir não por grandes construções, mas por uma linhagem. Sem para Arfaxade, Arfaxade para Salá, Salá para Eber, Eber para Peleg, Peleg para Reu, Reu para Serug, Serug para Naor, Naor para Terá e Terá para Abrão. Enquanto a humanidade tentava fazer um nome, Deus estava preparando um nome que atravessaria gerações. A conclusão que podemos extrair deste trecho é que Deus não trabalha na pressa das multidões, mas na fidelidade das gerações. O plano dele nunca foi interrompido pela Babel. Terá, Abrão e o começo de algo novo. Gênesis 11, de 27 a 32. A história se aproxima de Abrão, o homem que Deus chamará para iniciar uma nova etapa da redenção. Curiosamente, tudo começa com esterilidade, perda e espera. Sarai não podia ter filhos. Arã morre. A família sai de Ur, mas para em Arã. Nada parece espetacular. E é justamente aí que Deus começa a agir. A conclusão que podemos extrair deste trecho é que Deus frequentemente inicia seus maiores projetos em cenários comuns, quebrados e imperfeitos. Onde o homem vê fim, Deus vê começo. Mensagem final. Gênesis 11 nos ensina que nem toda união é saudável, nem todo progresso é aprovação divina. Mas também nos mostra algo precioso. Deus nunca abandona a humanidade à própria confusão. Enquanto Babel representa orgulho, controle e vaidade, Abrão representa fé, obediência e dependência. Hoje, em um mundo barulhento,
confuso e cheio de vozes, Deus continua chamando pessoas não para construir torres, mas para caminhar com Ele. Se a sua vida parece um projeto interrompido, saiba, talvez Deus esteja apenas redirecionando você para algo maior do que você imaginou. Porque quando Deus confunde caminhos, é para alinhar destinos. E quando Ele quebra torres, é para edificar promessas. Onde Deus está te chamando a descer do orgulho e subir pela fé.